lá, né? Na primeira questão aqui, da lista 2, ele fala o seguinte: os estudantes de um colégio responderam a seguinte pergunta: você prefere matemática ou português? Cada estudante escolheu uma única matéria. As respostas foram computadas e algumas colocadas no quadro. Bom, então tem aqui português e matemática. Aí o que ficou faltando nessa tabela, né? Algumas pessoas no dia viu que estava errado, né? Estava faltando, né? Então eu coloquei aqui o sexo, mas eu não defini qual que era a coluna dos homens e qual que era a coluna das mulheres, né? Então eu vou colocar aqui a primeira como sendo dos homens e a segunda sendo das mulheres, ok? Então tá aí, ó. Então a primeira coluna é dos homens e a segunda das mulheres. Então português, 105 são homens, 117 são mulheres. Matemática, 137 são homens e 98 são mulheres. Aí vem a pergunta aqui do exercício, né? Quantos estudantes escolheram a matemática, né? Então, para mim encontrar aqui quantos estudantes escolheram a matemática, basta eu somar a quantidade de homens, que é 137, mais a quantidade de mulheres que preferem matemática, que é 98. Então, somando aqui 137 mais 98, isso aqui vai dar, então, 235. Então, quer dizer que 235 estudantes aí preferem a matemática, ok? Entre homens e mulheres. Segunda pergunta: quantos estudantes do sexo feminino responderam a pergunta? Bom, então do sexo feminino aqui, ó, é essa coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os 117 que escolheram a língua portuguesa, mais os 98 que escolheram matemática. Então, você somando aí 117 mais 98, isso aqui vai dar, então, 215. Então, tá aqui. Então, 215. Bom, e o último agora, quantos estudantes ao todo responderam à pergunta, né? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos que responderam português, todos que responderam matemática, né? Então, ó, ou você pode somar a coluna dos homens, né, ou das mulheres, ou você soma tudo de português ou de matemática, fica a seu critério. Você vai ter que somar esses 4 valores aqui. Então, eu vou somar 105 mais 137 mais 117 mais 98. Então, aí eu estou somando todos os entrevistados aí, quem gosta de português ou quem gosta de matemática, independente do sexo. Então, somando aqui, ó, 105 mais 137 mais 117 mais 98, a gente vai encontrar, então, que foram entrevistados 457 estudantes. Ok? Então, essa aí é a primeira questão da lista da semana passada. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Tranquilo? Então, beleza. Posso trocar a tela? Tranquilo. Ok, valeu. Pode sim. Posso trocar a tela e colocar a próxima questão? Sim, senhor. Então, beleza. Bom, colocando aqui agora a próxima aqui, ó, vamos para a questão 2. Questão 2, está aqui. Bom, na questão 2, né, deixa eu só arrumar aqui. Na questão 2, agora já veio a matriz, né? Na questão anterior ele colocou a matriz em forma de tabela, né? A gente estudou uma tabela. E agora a gente vai estudar uma tabela, só que na forma matricial, né? Então, antes de começar o exercício aqui, né, a gente vai relembrar. Então, a matriz ela é uma tabela onde ela é disposta de linhas e colunas. E toda vez que ele perguntar para você qual que é o tipo de uma matriz, você fala primeiro a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Então, nesse caso aqui, essa matriz ela tem uma, duas, três, 4 linhas por, esse x aqui então quer dizer por, não quer dizer vezes, por uma, duas, três, 4 colunas. Então, ela é uma matriz 4 por 4. Então, tá aqui. Esse é o tipo da matriz, né? Agora, vamos ver o que o exercício está pedindo, né? Observe a matriz seguinte e responda. De que tipo ou a ordem é a matriz dada, né? Então, ela é uma matriz 4 por 4. Aí, essa questão de ordem, daqui a pouquinho a gente vai entender o que é ordem, né? Na explicação que eu vou fazer daqui a pouco. Quais são os números da primeira linha? Quer saber quais são os números que estão na primeira linha? Então, vai ser o 10, vírgula, o 0, vírgula, o 1
e o 5. Então, está aqui. Ó. Então, esses aqui são os números que compõem a primeira linha. E os da terceira coluna? Então, vamos lá. Ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, quais são os números? O número 1, vírgula 7, vírgula 12 e o número 8. Então, tá aí. Ó. Então, esses aqui são os números que compõem a terceira linha. Qual é o número que está na segunda linha e na segunda coluna? Então, vamos lá. Ó. Primeira linha, segunda linha. Então, ele está nessa posição aqui. Aí, ele quer na segunda coluna. Então, primeira coluna, segunda coluna. Então, o número que está na segunda linha, segunda coluna, é o número 3. Então, quer dizer que o número que eu vou pôr aqui é o número 3. E na primeira linha e na quarta coluna. Então, primeira linha, quarta coluna é o número 5. Então, é o algarismo 5. E o que está na quarta linha e na segunda coluna? Então, quarta linha, que é essa, segunda coluna. Então, é esse cara aqui, ó, é o número 11. Então, vem cá e coloca o 11. E o último agora, qual é o resultado da soma dos números da segunda coluna? Então, a segunda coluna é esse aqui. Ó. Então, eu vou somar 0, mais 3, mais 6, mais 11. Então, eu somando 0 mais 3 dá 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 11 vai dar 20. Então, quer dizer que a soma dos elementos que ocupa a segunda linha, desculpa, a segunda coluna, é o número 20. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Posso trocar a tela? Então, beleza, hein? Vou trocar a tela. Bom, agora o exercício 3, né? Aí o exercício 3, ele já pede para a gente construir a matriz. Então, nesse exercício passado, ele já me deu a matriz pronta. Agora aqui eu vou ter que escrever a matriz, vou ter que construir a matriz, né? Então, isso aqui já é um pouquinho mais trabalhoso. Então, vamos lá, 3, letra A. Ele pediu, então, para você escrever uma matriz 2 por 3, ou seja, que ela tenha 2 linhas e 3 colunas, de tal forma que para você encontrar os elementos dela, você vai ter que pegar o número de linhas, que é o I, e somar com o número de colunas. Então, lembrando, sempre o primeiro cara que aparece é o número de linhas, e o segundo cara que aparece aqui é o número de colunas. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente faz é construir a matriz genérica, né? Então, eu preciso construir uma matriz que tenha 2 linhas e 3 colunas. Então, eu venho cá e escrevo, ó, A11, depois A12. Então, o que quer dizer esse A11 e esse A12? O A1 é o número que vai ocupar a primeira linha e a primeira coluna. O A12 é o número que ocupa a primeira linha e a segunda coluna. E o A13 é o número que vai ocupar a primeira linha e a terceira coluna. Só que o detalhe, ele não quer mais colunas, né? Ele precisa só de 3 colunas. Só que aí eu preciso de 2 linhas. Eu já construí a primeira, agora eu vou construir a segunda. Então, a segunda linha vai ser segunda linha, primeira coluna. Então, a gente fala o elemento A21, que está na segunda linha, primeira coluna. Depois, o A22, que é o segunda linha, segunda coluna, e depois o A23. Pronto. Então, quer dizer o quê? Que minha matriz, ela vai ter essa cara aqui, ó. Então, ela é uma matriz 2 por 3, é o tipo dela. Beleza. E aí, como é que eu vou fazer para encontrar os elementos dela aqui? Ó? Então, eu vou jogar nessa formulazinha que ele me deu. Ó, ele falou o seguinte, ó, que A e J, então A e J é igual a I mais J. Então, o que quer dizer isso? Que eu vou pegar o número de linhas da minha matriz e somar com o número de colunas. Então, quando eu colocar aqui ó, o A11, o que quer dizer isso? Que eu vou trocar a letra I pelo primeiro número que aparece aqui, que no caso é o 1, mais na letra J eu vou trocar pelo segundo número que aparece aqui, ó, que também é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, quer dizer o quê? Que o número que vai ocupar a primeira linha, primeira coluna, já vou até escrever aqui, ó, o número que vai ocupar essa posição vai ser o algarismo 2. Então, vem cá e coloco 2. E assim eu vou fazer com os demais, certo? Então, vamos lá. Ó, primeira linha,
segunda coluna. Então, vai ser 1, que é a linha, mais a coluna, que é 2. 1 mais 2 vai dar 3. E assim eu vou fazer com todos. Depois eu completo ela aqui. A13. O que vai ser o A13? Eu vou somar a linha, que é 1, mais a coluna, que é 3. 1 mais 3, 4. Então, quer dizer que a minha primeira linha vai ser o número 2, o número 3 e o número 4. Então, está aqui. Agora eu vou para a segunda linha. Vou fazer o cálculo aqui desse lado de cá. Quem que vai ser, então, o A21? O A21, então, vai ser 2, que é a linha, mais a coluna, que é 1. E 2 mais 1, então, vai dar 3. O próximo agora, o A22, o número que vai ocupar a segunda linha, segunda coluna, vai ser 2 mais 2. E 2 mais 2 é 4. Então, vem cá, igual a 4. E o último agora, o A23. O que vai ser o elemento que está na segunda linha, terceira coluna? Vai ser, então, o 2 mais 3, que vai dar 5. Ou seja, os elementos que vão ocupar a segunda linha vai ser, então, o 3, o número 4 e o número 5. Então, está aqui a minha matriz, seguindo essa fórmula aqui, né? Cada matriz tem sua fórmula. 2 por 3. Então, 2 por 3. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí nessa letra A? Então, beleza, vou continuar. Na letra B agora, ele quer que você escreva uma matriz 3 por 2. Agora mudou. Eu tenho que ter 3 linhas e 2 colunas. Primeira coisa que você faz, constrói a sua matriz genérica. Então, vai ser a matriz A, e ela vai ter esse formato aqui, ó. A1, A12. Então, tá aqui. Depois o A21 e o A22. Então, A22. E depois o A31 e o A32. Então, quer dizer que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, eu sei que minha matriz vai ter esse comportamento aqui, ó, essa cara aqui. Então, 3 por 2. Só que para mim encontrar os elementos dessa matriz, ele mudou a fórmula agora. O que ele está falando para mim fazer? Para encontrar cada númerozinho desse aqui, né, que está aqui dentro dessa matriz, você vai pegar a linha, né, que é representada pela letra I, e subtrair do J, né, que é representado pela coluna, né? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó, A11. Então, lembrando, o primeiro número aqui, pessoal, representa a linha, que é o I, e o segundo número que aparece aqui, ó, é o J, que vai representar a coluna. Então, o que ele pede para mim fazer? Ele pede para pegar a linha, que no caso é 1, e subtrair da coluna, que também é 1. E 1 menos 1, você pode até usar a calculadora aí, ó, vai dar 0, certo? Então, deu 0. E assim eu vou fazer com os demais. Olha o próximo agora. A12. O que vai ser o A12? Vai ser a linha, que é 1, menos a coluna, que é 2. Então, se você tem R$1, deve 2, o seu dinheiro vai ficar faltando, né? Vai ficar faltando R$1, né? Então, fica negativo. A21 agora. O A21, então, vai ser linha, que é 2, menos a coluna, que é 1. E 2 menos 1 vai dar 1. Então, tá aqui, ó. O próximo agora, vou fazer de cálculo. A22. O A22, então, é eu pegar a linha, que é 2, e subtrair da coluna, que também é 2, que vai dar 0. O próximo agora, A2. Aliás, A22 já foi, né? Agora é o A31, perdão aí. O A31. O que vai ser o A31? Eu vou pegar a linha, que é 3, e subtrair da coluna, que é 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Então, tá aqui, ó. E o último agora, o A32. Então, quem que vai ser o A32? Eu pego a linha, que é 3, e subtraio da coluna, que é 2. E aí o resultado vai ser 1. Então, quer dizer o quê? Que minha matriz A aqui, da letra B, ela vai ter essa cara aqui, ó. Os números que estão lá dentro vai ser esse aqui, ó. 0, menos 1, depois 1 e 0, e depois 2 e 1.
Então, está aqui a minha matriz, 3 linhas por 2 colunas. Ok? Então, essa aí é a 3, letra B. Beleza? Bom, então vou trocar a tela, tá? Então, vamos lá. 3, letra C e D. Então, tá aqui. A 3 tinha a letra A, B, C e D. Bom, então aqui agora, na letra C, ele pediu para construir uma matriz B, ele chamou de B, onde que para encontrar os elementos dessa matriz, eu vou pegar 2 vezes o I só, ou seja, 2 vezes a linha, e essa matriz ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Então vai ser ó, B1. Então a letra que aparecer aqui é a letra que você vai colocar aqui. A diferença é que a matriz você dá um nome de letra maiúscula, e o elemento que você vai encontrar, você chama ele de letra minúscula, tá? Mas é a mesma letra. Então, B1, B12, depois B21 e B22. Então, tá aqui, ó. Então, eu sei que minha matriz ela vai ter esse formato aqui, ó, essa cara aqui, ó, certo? E ela é uma matriz 2 por 2. Bom, aí o que que acontece? Para encontrar os elementos, né, o B11, o que ele fala para mim fazer? Ó? Eu vou pegar 2 vezes o número de linhas, e só, não tem mais nada. O número de linhas é o primeiro número que aparece aqui, ó, que é o 1. Então, 2 vezes 1, 2. Pronto, acabou. Então, quer dizer que o número que está na primeira linha, primeira coluna, vai ser o número 2. Depois, o B12. O B12 vai ficar 2 vezes o número de linhas, que é 1 também. Só que 2 vezes 1 é 2. Então tá aí. O próximo agora, o B21. Então vai ser 2 vezes o número de colunas, de linhas, que é 2. E 2 vezes 2 é 4. E o último agora, o B22. Eu vou pegar o 2 da fórmula, né? Esse primeiro 2 é o que apareceu aqui, é esse 2, vezes o número de linhas que está nesse elemento, que também é 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, quer dizer o quê? Que essa matriz B minha aqui, ó, essa matriz B, ela vai ser, então, 2, 2, 4, 4. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a resposta da letra C. Então, a matriz 2 por 2. Esse é o tipo dela. E o último agora, a D, é um pouquinho maior. A D, ele pede para você construir uma matriz D, onde essa matriz ela tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Então, vai ser D11, D12, D13. Então, eu já tenho aqui as 3 colunas. Só que eu preciso de 3 linhas. Então, eu vou escrever agora D21, D22 e D23. Então, tá aqui, ó, D23. E por último agora, D31, D32 e D33. Então, essa aqui é a nossa matriz. Ela vai ter essa cara aqui. Então, 3 linhas e 3 colunas. Só que para encontrar esses elementos, eu vou ter que jogar nessa fórmula aqui, ó. 3 vezes o número de linha menos o número de colunas ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Ó? D11. Então, de acordo com a fórmula, é 3 vezes o número de linhas, que é 1, menos o número de coluna ao quadrado. Só que 3 vezes 1 é 3, menos 1 ao quadrado é 1, vai dar 2. Então, o cara que vai estar na primeira linha, primeira coluna, é o número 2. E assim eu vou ter que fazer com todos aqui, até chegar nesse D33. Então, vamos fazer aqui, ó. D212 vai ser 3 vezes o número de linhas, que é 1, menos 2 ao quadrado. Só que 3 vezes 1 é 3, e 2 ao quadrado é 4. E 3 menos 4 vai ficar menos 1. Depois, D13. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos
3 ao quadrado. Só que 3 vezes 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, e 3 menos 9 vai dar menos 6. Então, está aqui. Então, já tem os elementos da primeira linha. Agora, eu vou fazer isso com as demais, né? Então, vamos lá. D21. Então, vai ficar 3 vezes 2, né? 3 vezes o número de linhas, menos a coluna ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 2, que é 6, tira 1, fica 5. O próximo agora, D22, vai ser, então, 3 vezes 2, menos 2 ao quadrado. 3 vezes 2 é 6, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, 6 menos 4 vai dar 2. Então, tá aqui. Ó. O próximo agora é D23, vai ficar, então, 3 vezes 2, menos 3 ao quadrado. Só que 3 vezes 2 é 6. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é 9. E 6 menos 9 vai dar menos 3. Então, tá aqui. E agora, a gente vai fazer a última aqui, ó. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Vou fazer nesse canto aqui, ó. D31, que é 3 vezes 3, né? Então, 3 vezes o número de linhas, menos o número de colunas ao quadrado. 3 vezes 3 é 9, 1 ao quadrado é 1, 9 menos 1 dá 8. Agora o próximo, D32. Então, vai ser 3 vezes 3, menos 2 ao quadrado. Só que 3 vezes 3 é 9, 2 ao quadrado é 4. 9 menos 4 vai dar 5. E por último agora, o D33. Então esse é o último agora, que vai ficar 3 vezes 3, menos 3 ao quadrado. Só que 3 vezes 3 é 9, 3 ao quadrado também é 9, né? Porque é 3 vezes 3, e 9 menos 9 é 0. Ou seja, quem que vai ser a minha matriz D, né? Então vamos fazer aqui, ó. Quem que vai ser a minha matriz D? Vai ser então 2, menos 1 e menos 6. Depois 5, 2 e menos 3. Então 5, 2 e menos 3. E por último agora 8, 5 e 0. Então está aqui a minha matriz, 3 linhas por 3 colunas. Beleza? Então esse aí já foi um pouco mais. Beleza, pessoal? Bom, então, vou trocar a tela aqui. Espera aí. Então, beleza. Vou no chat aqui. Bom, então vou trocar a tela aqui para a gente fazer o próximo. O próximo agora é um exercício que caiu no Enem. Foi o exercício 4, tá? Então, vamos lá no exercício 4. No exercício 4, ele fala o seguinte. Então, vamos lá. No exercício 4, ele fala assim, ó. Então, deixa eu só subir a tela aqui para a gente poder ler ele direitinho. Ó, uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda a sexta, ou como no final de semana, que é sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra o resultado da pesquisa, né? Então está aqui a rotina juvenil durante a semana, né, que é de segunda a sexta, e no fim de semana, sábado e domingo. Ó, assistir televisão. Então, por dia, eles gastam 3 horas, e no final de semana também. Eles gastam 3 horas por dia, né? Ou seja, aqui no final de semana é 3 horas no sábado e 3 horas no domingo. Então, vai dar 6 horas que ele, no final de semana que ele gasta o tempo dele assistindo TV. Atividades domésticas, durante a semana 1 hora, final de semana também. Atividades escolares, durante a semana são 5 horas por dia, e no final de semana, por dia, é 1 hora. Atividade de lazer, 2 horas por dia, 4 horas por dia, no final de semana. Descanso, higiene e alimentação, 10 horas.
e 12 horas no final de semana, e outras atividades, 3 horas e 3 horas também. Aí, de acordo com essa tabela aqui, ele fala assim, de acordo com essa pesquisa, quantas horas do seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, ou seja, de segunda a domingo? Aí ele me deu as opções. Bom, então, como ele falou aqui, ó, o jovem gasta o tempo em atividades escolares, né? Então, o que acontece? Ó, de segunda a sexta, por dia ele gasta 5 horas. Então, como de segunda a sexta são 5 dias, 5 vezes 5 vai dar 25. Ou seja, de segunda até sexta-feira, ele passa 25 horas estudando. E no sábado e domingo, ele estuda 1 hora cada dia. Então, no sábado, 1 hora, no domingo, mais 1 hora. Ou seja, no final de semana são 2. Então, no decorrer de uma semana, serão 25, de segunda a sexta, mais os 2 dias, sábado e domingo, né? As 2 horas que ele estuda. Então, 25 mais 2, a opção correta, então, vai ser 27. Então, a letra E, que é a resposta correta. Beleza? Ok, pessoal? Bom, então, vamos lá, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui o tempo agora, o restinho da aula. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Então, vamos lá agora. A gente vai falar de outro conteúdo aqui, que é o que é para vocês responder a lista que eu publiquei hoje lá no programinha lá. Bom, então vamos lá, explicação. Tá aqui. Bom, então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Matriz quadrada, né? A gente vai estudar lá. O que é uma matriz quadrada? A matriz quadrada, pessoal, é uma matriz onde a quantidade de linhas dela é igual à quantidade de colunas. E a gente fez alguns exemplos agora há pouco ali, ó. Então, toda matriz onde a quantidade de linhas ela foi igual à quantidade de colunas, por exemplo, eu vou escrever essa matriz aqui, ó. 2, 3, 0 e 1. Então, se você for analisar aqui essa matriz, o que ela tem? Ó? Ela tem 2 linhas por 2 colunas. Então, toda matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, ela é chamada, então, de matriz quadrada. Aí você pode falar que o tipo dela é 2 por 2, ou a ordem dela, né, igual lá no primeiro exercício, né, que a gente corrigiu lá, ele perguntou qual que é o tipo da matriz ou a ordem. O tipo, geralmente, a gente fala quando é uma matriz que não é quadrada. E a matriz, quando é quadrada, a gente fala ordem, tá? Mas não é errado você falar tipo, não, tá? Mas geralmente se utiliza mais a ordem. Então, no caso aqui, a gente fala que a ordem dessa matriz aqui, ó, ela é uma matriz de ordem 2, tá? Então, construa uma matriz de ordem 2, quer dizer que é uma matriz 2 linhas e 2 colunas. Construa uma matriz B de ordem 3. Então, o que quer dizer uma matriz de ordem 3? Que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Vou inventar uns elementos aqui, tá? 1, 0, 1, 2, 1, 0 e 0, 1, 3. Então, tá aqui. Então, essa aqui é uma matriz de ordem 3. Por que ela é de ordem 3? Porque ela tem 3 linhas por 3 colunas. Ok? Então, esse é o tipo da matriz. Aí, dentro das matrizes, né, quadradas, só existem matrizes quadradas, isso que eu vou falar agora, a gente consegue destacar o que é uma diagonal secundária e o que é uma diagonal principal. Ok? Então, ó, a diagonal principal, pessoal, é essa aqui. Ó. Então, os elementos que tiver nessa posição aqui, ó, que eu estou destacando, o 2 e o 1, é chamado, então, de diagonal principal. E os elementos que estão nessa outra diagonal aqui, ó, que estão nessa posição aqui, então, nessa posição aqui, é chamado, então, de diagonal secundária. Ok? Então, toda matriz quadrada você consegue destacar os elementos que estão na diagonal principal, que no caso é o 2 e o 1, e os elementos que estão na diagonal secundária, que é o 3 e o 0. Ok? Nessa outra matriz aqui, na matriz quadrada, ó, diagonal principal 1, 1 e 3, então os elementos que estão nessa posição é chamado então diagonal principal, então diagonal principal, DP. E os elementos que estão nessa outra posição aqui, ó, o 0, 1 e o 1,
São os elementos que ocupam, então, a diagonal secundária. Então, tá aí. Então, toda matriz quadrada, você consegue tirar a diagonal principal e a diagonal secundária. Os demais elementos que sobram, eles não tem nome para eles não, tá? A gente estuda mais a diagonal principal e a diagonal secundária. Bom, dentro das matrizes quadradas, existe um outro tipo de matrizes, né, que depende das matrizes quadradas, né? Então, por exemplo, quando ele fala uma matriz diagonal, né, o que quer dizer uma matriz diagonal? É quando você tem uma matriz quadrada, então, eu vou escrever, deixa eu só trocar a cor do giz aqui. Então, ó, eu tenho aqui uma matriz quadrada, né? Então, vou colocar aqui 3, 0, 0 e 1. Então, a matriz diagonal, o que quer dizer isso? É uma matriz onde os elementos da diagonal principal é tudo diferente de zero e os demais são zero. Então, se eu for olhar aqui, ó, a diagonal principal é 3 e 1 e os demais elementos são zero. Então, ela é chamada uma matriz quadrada diagonal ou simplesmente matriz diagonal. Bom, um outro exemplo aqui, eu vou chamar aqui uma matriz C. Aí vou colocar aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 2, 3 e 0, 0, 4. Então tá aqui, ó, perdão, aqui é 0, ó. Não tem 3 não. Aqui é 0. Então quer dizer o quê? O que ele está falando para nós aqui, ó? Se você for olhar a diagonal principal, né? Se você for olhar a diagonal principal, que é essa aqui, ó, o 1, o 2 e o 4, esses elementos aqui é do diagonal principal. Aí se você olhar tudo que está acima dela, ou seja, tudo que está abaixo dela, é tudo zero. Então essa matriz aqui ela é chamada então a matriz diagonal, ok? Bom, um outro exemplo de matriz quadrada também, né, que a gente tem, são as matrizes triangulares, que é a inferior e a superior. Então, o que é uma matriz triangular inferior, né? A inferior, então, pessoal, é quando você tem uma matriz onde os elementos que estão acima da diagonal principal é diferente de zero, né? Ou seja, os que estão abaixo é zero. Aliás, o contrário. O inferior é o que está em cima, os elementos que estão abaixo da diagonal principal é diferente de zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 0, vamos só consertar aqui, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 4, 1, 3. Então, tá aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, ela é uma matriz inferior, né, porque os elementos que estão acima da diagonal principal é zero. E a superior é o contrário. É quando os elementos que estão na diagonal, abaixo da diagonal principal, é diferente de zero. É igual a zero, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 2, 1, 3, 0, 4, 0. Vou pôr aqui 1. E aqui tudo zero. 0, 0 e aqui 2. Então, se você olhar aqui, ó, tá formando um triângulo aqui, ó. Então, esse aqui é um triângulo, ó. E aqui também é um triângulo. Então, a inferior é quando os elementos que estão acima da diagonal principal é zero, e a superior quando os elementos que estão abaixo da diagonal principal é zero. Ok? Então, esses são os tipos de matrizes quadradas que a gente tem. Beleza? Posso trocar a tela aqui? Bom, então vamos lá. Então, pessoal, como falta só 2 minutos agora, para a gente encerrar a aula, um outro tipo de matriz que tem aqui, ó, é uma matriz chamada matriz transposta. Então, matriz transposta. Então, o que é a matriz transposta, então? A matriz transposta, pessoal, é quando você vai transpor, né? Você vai trocar linha por coluna. Então, por exemplo, se ele te dá aqui uma matriz A, não precisa ser quadrada, tá? Uma matriz A, 2, 3, 0, 1, 4, 2. Aí ele fala assim, ó, construa a matriz transposta, né? Qual que é a transposta da matriz A? Para você representar a transposta, ela é representada assim, ó, com um Tzinho em cima da letra. Então, toda vez que você estiver estudando matriz e tiver um Tzinho em cima da letra, o que você vai fazer? Você vai trocar. O que é linha passa a ser coluna, né? Então, ó, o 2, 3 é linha, aqui ele vira coluna. O 0, 1 é linha, aqui ele vira coluna.
E o que é linha aqui 4, 2, ele vai virar coluna. Ou seja, eu tinha aqui uma matriz 3 por 2. Vamos só consertar aqui. Então, 3 por 2. Então, eu tinha uma matriz 3 por 2. E quando eu fiz a transposta dela, eu vou trocar linha por coluna. Então, ficou 2 linhas por 3 colunas. Então, isso é chamado, então, matriz transposta. Tá bom? Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, que já está acabando o tempo aqui, do Zoom. Qualquer dúvida, você pode estar me chamando no WhatsApp lá, tá? Aí hoje, até meio-dia, eu estou respondendo. Aí depois do horário, se eu não responder, porque eu estou em outra escola, mas eu respondo todos, tá? Você pode ficar tranquilo, beleza? E qualquer dúvida aí, vocês Ok. podem estar chamando aí no WhatsApp, ok? Ok. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima semana. Aliás, semana que vem é carnaval, né? Não vai ter aula. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus. Então aí a gente se encontra daqui 15 dias, tá? Aí a lista eu coloquei para vocês poderem me enviar até depois do carnaval, beleza? Tá bom. Tudo bem? Então, bom dia para vocês. Aí daqui a pouco eu gero o link lá e coloco lá no Google Forms, no Google Classroom, para vocês assistir de novo uma videoaula lá, tá bom? Então, Tá falou para bom. vocês, obrigado, bom feriado aí, juízo, até a próxima. Fiquem com Deus. Até. Com Deus também. Amém, obrigado.